Introdução a Torne-se Inesquecível. Seja uma pessoa de excelência. Uma boa atitude, habilidade ou talento excepcional e uma educação do mais alto nível costumavam ser suficientes para que alguém obtivesse sucesso em qualquer campo. Bem, esse não é mais o caso. Os tempos mudaram. No mercado global de hoje, onde uma boa atitude é essencial, há uma oferta abundante dos melhores talentos e a educação é apenas o seu ingresso de entrada. Está faltando um quarto fator que é absolutamente essencial para o seu sucesso: ser reconhecido como uma pessoa de excelência. A organização Dale Carnegie, que se estabeleceu com o best-seller clássico Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e o sucesso contínuo dos best-sellers recentes em áudio da Nightingale Conant Corporation, como o Curso de Excelência em Liderança de Dale Carnegie e as 5 habilidades interpessoais essenciais, lançou um guia definitivo para o sucesso pessoal no século XXI. Neste programa dinâmico e inovador, a equipe de Dale Carnegie explica o quarto fator nos mínimos detalhes, algo que poucos ou nenhum dos programas de sucesso e realização pessoal sequer abordam. Pessoas de excelência são pessoas que se diferenciam efetivamente de outras no mercado e se tornam inesquecíveis. Elas são originais e não cópias. Elas oferecem inspiração e não imitação. Pessoas de excelência se comportam profissionalmente de forma singular. Elas se comunicam de forma persuasiva e com empenho, mas com sinceridade e diplomacia incomparáveis. O seu método de fazer as coisas é muito mais do que realizar uma tarefa ou concluir um projeto conforme esperado. Elas superam as expectativas e os seus resultados não são apenas incríveis, mas muitas vezes surpreendem os seus superiores. Cada ação adotada por elas exala originalidade, desde a rapidez com que respondem a um e-mail e como elas enfrentam e resolvem desafios, pessoal e profissionalmente, até como elas escolhem deixar um legado e no final deixam com uma primeira impressão inesquecível. Você aprenderá como desenvolver todas essas habilidades e muito mais nesse programa arrojado, de um líder reconhecido no treinamento de desenvolvimento pessoal, a organização Dale Carnegie. Como o gosto inesquecível que permanece na sua boca após degustar um vinho fino, uma vez que você desenvolva as habilidades de uma pessoa de excelência, as suas contribuições para o mercado nunca serão esquecidas. E agora, a empresa Nightingale Conant Corporation tem o prazer de trazer a você Torne-se Inesquecível. Seja uma pessoa de excelência. De Dale Carnegie. Primeira sessão. Bem-vindo a Torne-se Inesquecível. Seja uma pessoa de excelência. Neste programa de Dale Carnegie, um dos atributos mais importantes para o sucesso é também difícil de definir, mas, definições à parte, uma coisa é certa: é fácil reconhecer excelência. Você saberá quando a vir. Mas existe o outro lado da moeda. Também é fácil identificar a ausência de excelência, que é algo que você não quer que outros observem em você. Vamos explorar essas ideias mais a fundo nas próximas sessões. Você terá a chance de desenvolver a sua definição do significado verdadeiro de excelência. E, mais importante, você terá ferramentas práticas e mais poderosas para literalmente tornar-se inesquecível para todos que você encontrar. Seja na área de negócios ou em qualquer outra área de sua vida, nada vale mais do que isso. Então, vamos começar. Aqui está a primeira sessão, onde observaremos os significados bastante ambíguos do assunto e o efeito não tão ambíguo que pode ter sobre interações de negócios e pessoais. Veremos como excelência foi realmente o fator decisivo num momento crítico da história americana. E vamos explorar
como você pode fazer as lições daquele momento funcionarem para você. Em sessões subsequentes, exploraremos 10 elementos essenciais no sentido mais verdadeiro da palavra. Então, na sessão final do programa, observaremos como a excelência se expressa através da realização no mundo material, para você certamente, mas também para aqueles ao seu redor. Essa habilidade de criar sucesso para os outros é uma das qualidades mais admiráveis de quem tem excelência. Como um grande atleta, uma pessoa com excelência também participa do jogo em alto nível e também faz com que os outros participantes se tornem excelentes. Para iniciar a nossa exploração sobre o assunto, vamos observar um caso relevante. Nunca houve um exemplo mais claro de excelência em ação do que o primeiro debate presidencial da história. O debate ocorreu em 13 de setembro de 1960. Os participantes, é claro, foram John F. Kennedy, o então senador de Massachusetts, e o vice-presidente Richard M. Nixon. Ao longo dos anos, livros inteiros foram escritos sobre esse evento, mas raramente foi discutida a perspectiva de excelência na forma em que a empregamos, embora tenha sido um fator importantíssimo no debate. Ela realmente fez a diferença entre o vencedor e o perdedor, e, nesse sentido, mudou o curso da história. Foi apontado diversas vezes que as pessoas que ouviram o debate pelo rádio pensaram que Richard Nixon havia ganhado, enquanto que milhões de pessoas que assistiram pela TV consideraram John Kennedy como vencedor inquestionável. A apresentação de Nixon foi excelente, mas Kennedy teve classe. O que queremos dizer com a vantagem de ter classe? Bem, não queremos dizer que Kennedy era mais rico do que Nixon, apesar de, talvez, ter sido o caso. O que realmente significa é o primeiro ponto importante para entender o significado. A excelência de John Kennedy veio do fato de ele demonstrar frieza, calma e de estar sob controle. Novamente, Nixon tinha conteúdo, mas Kennedy tinha classe. De fato, nada do que foi dito naquela noite teve qualquer significância particular. Não houve comentários espirituosos e nem bordões, e as questões que foram discutidas pareciam não ter nenhuma relevância para o mundo atual. Mas o que tem perdurado são as imagens de John F. Kennedy, com a sua aparência, calma e autoconfiança, claramente um ato de excelência, apesar do fato de Richard Nixon ser mais experiente e mais bem conhecido. Como foi que isso aconteceu? Bem, em meio a tudo que foi escrito sobre o primeiro debate presidencial, 3 pontos se destacam. Retornaremos a estes pontos várias vezes durante o programa. Então, ao ouvi-los, pense um pouco sobre como eles podem estar presentes em sua vida e em sua carreira. Talvez você nunca se candidate a presidente, mas você certamente enfrentará algumas das mesmas decisões enfrentadas por Kennedy e Nixon 50 anos atrás. Na superfície, essas decisões talvez não parecessem mais do que tecnicalidades ou procedimentos, mas, na verdade, eram outras coisas. Elas eram sobre excelência, ou a percepção de excelência, e sobre como mudar essa percepção efetivamente. Primeiro, os participantes do debate estavam lá por motivos bem diferentes. Para Kennedy, o debate foi uma escolha positiva. Como era praticamente desconhecido, ele tinha tudo a ganhar e nada a perder. Para Nixon, entretanto, foi um constrangimento. E o pior de tudo isso, foi um constrangimento que ele trouxe sobre si mesmo contra o conselho de todos ao seu redor. Os conselheiros de Nixon tentaram convencê-lo a não debater contra Kennedy, mas Nixon se sentia compelido a participar do debate. Ele sentia que tinha algo a provar, talvez para si mesmo, mais do que para qualquer outra pessoa. Então, as suas ações foram baseadas na insegurança ao invés da força. Essa é uma dinâmica extremamente interessante, que afeta qualquer tomador de decisões, independentemente das circunstâncias externas. De fato, quanto mais poder as pessoas têm,
mais constrangidas elas podem se sentir para provar que realmente merecem o poder. Elas precisam de reafirmação e suporte constante, que muitas vezes se manifesta através de um bando de homens que concordam para afastar qualquer dúvida própria. Excelência nunca se expressa involuntariamente. Ela é sempre positiva, ou até uma escolha triunfante. Mesmo que as suas ações sejam objetivamente de excelência, o efeito positivo é cancelado se a motivação for negativa. E não se engane, a motivação negativa sempre se revela, às vezes de formas inesperadas e embaraçosas. Por exemplo, pouco antes do debate presidencial, Richard Nixon teve que passar várias semanas no hospital. Ele havia passado por uma cirurgia no joelho, machucado durante as viagens cansativas da campanha. Nixon parecia pálido e desconfortável, e esse foi um dos motivos pelos quais os conselheiros foram contra o debate. Entretanto, Nixon rejeitou o conselho e insistiu em participar. É claro, ele bateu o joelho machucado na porta do carro quando chegou ao estúdio de televisão. Esse fato não o ajudou de forma alguma a começar com o pé direito. E isso não foi tudo. Ele bateu a cabeça no microfone quando se levantou para saudar o senador Kennedy. Coincidência? Talvez. Mas a má sorte geralmente acontece quando péssimas escolhas são feitas. Richard Nixon participou do debate pelo motivo errado. Ele não tomou a decisão a partir de uma posição de controle. Pelo contrário, ele sentiu que estava sendo controlado por restrições externas. A ironia é que essas restrições foram virtualmente criadas por ele mesmo. Um segundo momento revelador está relacionado com a importância de causar uma primeira impressão positiva. Se Richard Nixon cometeu um erro inicialmente ao aceitar o debate, ele cometeu outro erro ao se apresentar da forma que se apresentou. Ele não pensou claramente em otimizar o seu comportamento e sua aparência, que, afinal, são as bases para as reações positivas ou negativas. Nesse caso, Nixon não se vestiu adequadamente. Ele não apareceu vestindo uma bermuda e uma camisa havaiana, mas o efeito foi quase tão devastador. Já que a vasta maioria das telas de televisão em 1960 ainda era preto e branco, usar um terno cinza, conforme Nixon fez, foi uma péssima ideia. Isso fez com que o vice-presidente sumisse no fundo, enquanto o terno escuro de Kennedy o mostrava vívido e no controle. Nixon parecia um empresário cansado. Kennedy parecia já ser o presidente. Há uma lição clara aqui. Às vezes, não há nada tão sutil quanto excelência. Às vezes, ser uma pessoa de classe é simplesmente uma questão de fazer as escolhas certas nas mínimas coisas. Seguindo a mesma ordem de ideias, observou-se muitas vezes que Nixon recusou-se a usar maquiagem antes do debate. Quando ele começou a suar debaixo das luzes quentes do estúdio, mais parecia que estava sendo interrogado sobre um crime do que concorrendo ao mais alto posto daquele país. De fato, o que aconteceu foi um pouco mais complicado. A verdade é que Kennedy também recusou-se a usar maquiagem. E quando Nixon viu isso, ele também recusou. Por quê? Não porque ele pensou que não precisava, mas porque ele não queria parecer um maricas para Kennedy e as pessoas do estúdio. Mais uma vez, ele estava deixando que outra pessoa influenciasse as suas decisões ao invés de assumir a responsabilidade por si mesmo. Já que Kennedy havia passado a semana anterior na Flórida, ele parecia bronzeado e relaxado. Não usar maquiagem parecia ser uma boa decisão tática. Mas Nixon, conforme citamos, havia estado no hospital, e isso transparecia. Enfim, ele permitiu que a sua primeira impressão fosse ditada por uma ansiedade baseada no ego, ao invés de simplesmente observar os fatos da situação e agir com a razão. A excelência, afinal, não é difícil de ser compreendida. Então não tente torná-la mais complicada do que ela precisa ser. Além do erro estratégico de concordar em participar do debate e o erro tático de não se apresentar bem, houve um terceiro erro, mais básico e que destacou a classe de John Kennedy.
O vice-presidente Nixon não tinha uma compreensão clara do que ele podia e não podia controlar. Ele não podia controlar o fato de que ele era o tipo de pessoa propensa a suar debaixo de luzes quentes, mas ele tinha controle sobre a decisão de usar maquiagem. Entretanto, ele permitiu que o seu adversário tomasse a decisão por ele. Ele perdeu o controle e o motivo dele agir assim foi porque ele falhou em assumir a responsabilidade. Em breve, teremos mais a dizer sobre responsabilidade e por que ela não é nada menos do que a base absoluta da excelência. Em todas as áreas da vida, acontecem coisas que parecem estar além do nosso controle ou responsabilidade. Durante uma tempestade de vento, a árvore do seu vizinho cai sobre o telhado de sua casa. Ou pior ainda, a sua árvore cai sobre a casa de seu vizinho. Uma pessoa adoece enquanto outra continua saudável. Joe ganha na loteria, ao passo que Jim perde o seu bilhete. Muitas coisas na vida acontecem por acaso. Muitas coisas simplesmente acontecem, como ter sorte em um sorteio. Bem, isso pode ser verdade, mas da perspectiva de excelência, essa não é a forma como se deve agir. Se você realmente pretende ser uma pessoa de excelência, se você verdadeiramente quer se tornar inesquecível, você deve aceitar 100% da responsabilidade. Você precisa assumir a responsabilidade por si mesmo e também deve ser capaz de assumi-la por outras pessoas que não sejam capazes de assumir por si mesmas. E, finalmente, você deve assumi-la até pelas coisas que estão evidentemente fora de seu controle. Você pode não ter causado a queda da árvore, mas poderia ter previsto que isso poderia acontecer se houvesse um vento bastante forte. Não precisa nem dizer. Isso é exigir muito. Não é fácil. Não acontece sozinho. Mas é uma forma excelente de enxergar as coisas. Mas isso não é tudo. Você não precisa apenas assumir total responsabilidade. Você precisa fazer com que isso pareça fácil. Se você pensa que agir com excelência é muito difícil, você precisa esconder essa dificuldade a todo custo. Pense nessa história. Ted era motorista de caminhão para uma pequena fábrica particular. A sua esposa estava para dar à luz. Durante o parto, aconteceram algumas complicações que eventualmente se transformaram numa conta de hospital de $20.000. Embora a sua esposa e o bebê agora estivessem bem, Ted teve que lidar com um problema financeiro real. Estava sendo questionado se, de acordo com as condições de cobertura de seu seguro, a conta hospitalar seria coberta. E a resposta a essa pergunta parecia ser negativa. Isso, ao menos, era o que a seguradora estava alegando a Ted. Já que não havia nenhuma forma de Ted levantar a soma de $20.000, ele foi ver Warren, o proprietário da fábrica onde trabalhava. Warren, ao ouvir o problema de Ted, disse que ele mesmo ligaria à seguradora. As despesas de Ted deveriam ser cobertas e, se não fossem, ele queria saber a razão. Alguns dias mais tarde, Warren se deparou com Ted no início da jornada de trabalho. "Tenho boas notícias para você", Warren disse. "Conversei com a seguradora e eles concordaram em cobrir as suas despesas hospitalares. Você não vai receber mais nenhuma conta." Ted agradeceu muito ao seu chefe. Ele foi muito grato pela forma com que Warren tinha resolvido o seu problema. Warren morreu alguns anos mais tarde, e durante o funeral, Ted contou à esposa de Warren o que havia acontecido. Foi então que Ted soube a verdade, que Warren havia pagado a sua conta do hospital. Ele podia, é claro, porque o dinheiro não era um problema. A única coisa que preocupava Warren era a possibilidade de Ted descobrir que ele havia pagado a conta. Assumir a responsabilidade financeira por alguém que precisa de ajuda foi um ato de excelência, mas permitir que alguém soubesse sobre isso certamente não seria. Pessoas de excelência não gostam de ver ninguém em uma situação desconfortável. Não importa se o desconforto seja resultado de um problema realmente sério, conforme o caso de Ted ou de algo relativamente menor. O famoso compositor Cole Porter, por exemplo, foi renomado por ter excelência em tudo.
Ele adorava entreter os seus amigos em seu apartamento no Waldorf Astoria Hotel em Nova York. Em certa ocasião, um dos convidados de Porter estava admirando a sua coleção de cristais finos. De repente, ouviu-se um barulho. O convidado havia derrubado uma antiga vasilha que valia milhares de dólares. Pouco antes disso, as pessoas estavam rindo e cantando. Agora, havia silêncio total, enquanto Cole Porter se levantava do piano e ia em direção do convidado horrorizado. "Ah, você derrubou uma vasilha", ele disse, enquanto pegava outra peça de sua coleção. "É um erro fácil de cometer. Elas são tão escorregadias." E naquele momento, aparentemente acidental, mas propositadamente, ele derrubou a segunda vasilha. "Ops! Agora somos dois", Porter comentou com um sorriso. "Como disse, isso sempre acontece. Não se preocupe. De fato, bem-vindo ao clube." Como é que você teria resolvido essa situação? Será que a possível vergonha ou desconforto de seu convidado teria a primazia em seu pensamento? Ou você teria se preocupado com o custo do vidro quebrado e se você iria ou não poder substituí-lo? Você teria assumido a responsabilidade de colocar a situação sob controle, mesmo não sendo o culpado? Resumindo, você teria reagido como a maioria, ou você seria uma pessoa de classe? A excelência sempre encontra formas de se revelar, mas o teste verdadeiro aparece quando há uma catástrofe. Por essa razão, as pessoas são treinadas para considerar problemas como se fossem oportunidades. Pode parecer um clichê, mas existem pessoas que vivem de acordo com este preceito. E essas pessoas são realmente inesquecíveis. O falecido W. Clement Stone, que criou um império de $1 bilhão em negócios de seguros, tinha uma forma singular de reagir às más notícias. Como uma forma de disciplina pessoal, ele treinou-se para exclamar "excelente", independentemente da gravidade das informações recebidas. Stone estava determinado a encontrar a oportunidade escondida em cada desastre. E se de fato não houvesse nenhuma oportunidade escondida, ele criava uma. Como já citamos, não é fácil. Mas não é para ser fácil. Em 1982, 8 pessoas morreram quando alguém colocou veneno em frascos de Tylenol que foram vendidos em uma farmácia de Chicago. 8 pessoas morreram como resultado. O presidente da Johnson & Johnson imediatamente assumiu total responsabilidade pelo que aconteceu, mesmo que a empresa não tenha tido nada a ver com o envenenamento de seu produto. Mais de 31 milhões de frascos de Tylenol foram retirados das prateleiras e destruídos a um custo de $100 milhões. Essa foi uma boa decisão? Naquela época, o presidente da Johnson & Johnson era um senhor chamado James Burke. Em suas próprias palavras, o teste de um executivo e de uma empresa é a forma com que ele reage à catástrofe. Em outras palavras, confrontar problemas difíceis não é apenas algo que você é forçado a fazer. É a razão de você estar onde está e é uma chance de demonstrar quem você é e o que você é. É uma questão de estabelecer um padrão mais elevado para si mesmo e viver assim, o que não é um mau começo de uma definição verdadeira para a pessoa de excelência. Embora a palavra excelência não apareça muitas vezes em seus livros, os conceitos que estamos discutindo aqui foram fundamentais para o trabalho de Dale Carnegie e para o impacto que teve sobre as vidas de milhões de pessoas. Vamos observar agora mesmo o que Dale Carnegie teve a dizer sobre essas linhas. Eu acho que você verá como essas ideias estão muito proximamente relacionadas com as ideias que vimos até agora. Especialmente a importância de assumir responsabilidade e ver essa responsabilidade como uma oportunidade ao invés de um peso. Como já dissemos, isso não é difícil. A excelência não precisa ser complicada. Nos debates Nixon-Kennedy, nós vimos como algumas ideias básicas sobre como causar uma boa primeira impressão e ter um comportamento adequado tiveram suma importância. Como você se sente sobre a forma que se veste, por exemplo?
Você considera estar bem arrumado e ter uma boa aparência um problema ou uma oportunidade? E o que você pensa a respeito de seu espaço de trabalho ou de seu escritório? Nessas matérias um tanto pessoais, você é congruente ou divergente da imagem de sua empresa ou organização? Se você sente necessidade de ser diferente nessas áreas, de fazer as coisas do seu jeito, você pode estar cometendo um erro. Não é uma questão de liberdade contra conformidade. É realmente sobre autointeresse no sentido mais simples e mais positivo. Quando Richard Nixon usou o terno cinza para o seu debate, talvez ele tenha visto isso como uma chance de mostrar que ele podia usar a cor que quisesse. Talvez alguém tenha dito a ele para usar um terno mais escuro para aparecer melhor na TV, mas ele quis assegurar o seu direito de ser diferente e escolher as suas próprias roupas. Mas aqueles que estavam na plateia não pensavam dessa forma. Ao invés disso, as pessoas simplesmente reagiram negativamente à aparência de Richard Nixon. As pessoas que não conseguiam vê-lo, aquelas que estavam ouvindo o debate no rádio, gostaram do que Nixon tinha a dizer. Mas para aquelas que conseguiam vê-lo, a sua mensagem foi anulada por causa de sua aparência. Era muito simples. Agora, vamos ver a mesma questão de outro ângulo. Quando as pessoas estão falando com você, você ouve atentamente ou você é distraído por causa de sua aparência, suas frases ou outros detalhes? Ouvir é uma questão de esperar que a outra pessoa pare de falar para que você possa começar? Ou é uma habilidade que você genuinamente deseja desenvolver? É incrível e raro ser um bom ouvinte. E ao tornar-se uma dessas pessoas raras, você estará dando um grande passo para tornar-se verdadeiramente inesquecível. Como é que você reage quando alguém diz algo sobre o qual você discorda? Há certos tópicos ou certas pessoas que você acha imediatamente irritantes? A verdade é que todos nós temos fatores motivadores, mas, novamente, um aspecto importante de excelência é estar no controle e assumir a responsabilidade. Quando alguém diz algo totalmente impensado, ele ou ela certamente pode ser uma pessoa mal informada. Mas não é sua responsabilidade informar o mundo desse fato. A sua responsabilidade é responder com calma, tranquilidade e controle em uma palavra, com classe. O título do livro mais famoso de Dale Carnegie é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um título bem conhecido em todo o mundo e a sua simplicidade é uma de suas forças. Mas para realmente entender o título, precisamos fazer a análise de uma das palavras. Surpreendentemente, a palavra é e. Numa conversa normal, e é apenas uma palavra de ligação, uma conjunção. Mas aqui essa letra tem uma função mais importante. E, no título do livro de Dale Carnegie, realmente significa para. As duas partes do título não apenas coexistem. Uma parte cresce a partir da outra. Não é apenas uma questão de fazer amigos e influenciar pessoas. Fazer amigos permite que você influencie pessoas. Fazer amigos lhe dá o poder para influenciar pessoas. Resumindo bem, em algumas palavras, a conquista do respeito vem após a conquista do afeto. Com relação a isso, quero dizer pela última vez, não é difícil. É simples. Não necessariamente fácil, mas definitivamente descomplicado. Vamos concluir essa sessão com alguns princípios, não apenas para considerar, mas para pôr em prática, começando hoje. Primeiro, parte de seu compromisso consigo mesmo como uma pessoa de excelência e inesquecível é não criticar, condenar ou reclamar. Ponto final. Por que não? Bem, você gosta de ouvir reclamações de outras pessoas? Quando alguém condena outra pessoa, você sente vontade de conhecer aquela pessoa? Quando você ouve uma lista de críticas sobre uma pessoa, isso faz com que você seja influenciado positivamente por ela? Eu acho que as respostas a essas perguntas são autoexplicativas. Ao invés de criticar ou reclamar, você deve criar sentimentos de apreciação e de gratidão. Não faça isso porque você tem um complexo de Poliana, isto é,
Tudo é bom, a vida é bela e não existe nada ruim. Faça por causa do autointeresse positivo. E como você se sente quando está rodeado de pessoas que são positivas e apreciativas? As chances são de que você queira fazer amizade com elas. E conforme demonstrado por Dale Carnegie, os amigos são as pessoas que nos influenciam. Nós geralmente queremos esquecer pessoas que são sempre negativas, mas pessoas genuinamente positivas não são apenas memoráveis, elas são literalmente inesquecíveis. Qual é a melhor forma de demonstrar apreciação, gratidão, otimismo e outros sentimentos positivos? Torno a repetir. O que você diz pode não ter muito valor dependendo da sua aparência. Então, sorria. O que poderia ser mais simples do que isso? Não há necessidade de nos aprofundarmos sobre os benefícios de sorrir, mas é interessante observar o que a pesquisa nos mostra a respeito desse tópico. Quando sorrimos, flexionando os músculos da face, ocorre um estímulo à produção de certos neuroquímicos no cérebro que estão associados aos sentimentos de prazer e de bem-estar. No nível mais básico e biológico, sorrir faz bem para você. E rir pode ser até melhor do que sorrir. Há mais de 20 anos, Norman Cousins escreveu um best-seller descrevendo como ele lidou com uma doença crônica assistindo filmes de comédia. Desde então, muitos estudos foram feitos sobre os efeitos físicos e emocionais do riso. Um estudo muito interessante analisou a frequência com que as pessoas dão risada nos vários estágios de vida. Aos 3 anos, nós rimos muito, de fato, centenas de vezes ao dia. Entretanto, dali em diante, há um decrescente gradual do riso ao longo dos anos. Mas então, algo muito interessante acontece. Algumas pessoas começam a rir mais e outras param de rir completamente. Parte disso pode ser uma questão de genética. Mas lembre-se, um aspecto essencial da excelência é assumir 100% da responsabilidade. Pode ser que seja simplesmente natural se tornar mais infeliz ao envelhecermos, mas não significa que você precise deixar isso acontecer. Pode ser natural se tornar fisicamente mais fraco e engordar, mas milhões de pessoas estabeleceram como prioridade resistir a esse processo. Da mesma forma, você assume o compromisso de manter as suas emoções positivas, assim como você mantém o seu corpo saudável. Mas compromisso é a palavra-chave. Nada acontece isoladamente. Nada acontece facilmente. De fato, conforme já discutimos, excelência, em geral, não acontece por acaso. Você precisa fazer com que seja exatamente como é. Na próxima sessão e nas outras que se seguem, vamos explorar aspectos específicos do nosso tópico, o que eles são, como você pode desenvolvê-los e como eles podem beneficiá-lo e outros ao seu redor. Mas o conceito da responsabilidade total que nós apresentamos aqui nesta primeira sessão é a base sobre a qual tudo é construído. Você tem o poder para ser uma pessoa de excelência. Você tem o que precisa para se tornar uma pessoa inesquecível. Para que você possa desenvolver esse... Seção 2. Inspiração, não imitação. Bem-vindo à Seção 2 de Como Tornar-se uma Pessoa de Excelência, o programa de Dale Carnegie para tornar-se inesquecível para todos aqueles que você encontrar. Hoje, se você falar com as pessoas que trabalham no setor de recursos humanos em uma grande corporação, vai ouvir uma mensagem um tanto paradoxal. Há boas e más notícias. A boa notícia é que as pessoas que estão se candidatando às vagas gerenciais estão melhor qualificadas do que jamais estiveram. Elas têm históricos acadêmicos fantásticos, que geralmente incluem graduação em administração ou contabilidade. Elas possuem uma experiência sólida de trabalho com cartas de recomendação genuínas de seus supervisores. Elas são muito eficientes em suas entrevistas e têm um excelente conhecimento da empresa para a qual desejam trabalhar e da economia como um todo. Isso é uma boa notícia.
A má notícia é que todos parecem bons no papel e nas entrevistas, mas todos são bem parecidos. As pessoas descobriram como se apresentar como competentes, gerentes qualificados que não criam caso e que não cometem erros. Mas ninguém pode dizer: eu tenho ideias que são diferentes e melhores do que os outros. As pessoas têm medo de se apresentarem como inovadoras e, consequentemente, a própria inovação tornou-se uma arte perdida. Isso certamente é uma má notícia, e não apenas para os negócios. Mas também é uma oportunidade dourada para qualquer um que valorize a originalidade e saiba como colocá-la em prática. Você pode se destacar instantaneamente na multidão, enfocando o que você fará certo ao invés do que você não fará errado. Para que isso aconteça, você vai precisar da introspecção sobre os seus pontos fortes e pontos fracos, e inteligência sobre como maximizar a sua contribuição. Mas, acima de tudo, vai precisar de inspiração. O poder para criar energia e emoção pelo que você fala, pela sua aparência e, acima de tudo, pelo que você faz. Estes são alguns dos tópicos que discutiremos nessa sessão. Como primeiro passo para tornar-se um indivíduo inesquecível aos olhos de outros, vamos considerar como você se vê. A imagem executiva é construída sobre a autopercepção. Se a sua autopercepção está fora de sintonia com a forma que você quer ser percebido, você terá muita dificuldade em causar uma impressão positiva, especialmente se você não estiver totalmente a par do problema. Esse é exatamente o caso de muitos indivíduos. Por algum motivo, as pessoas tendem a pensar menos de si mesmas do que gostariam. Também tendem a ter uma opinião menor de si mesmas do que as outras pessoas têm delas. Talvez seja porque não queremos parecer egoístas ou porque não queremos elevar a nossa autoimagem às custas de outros. Mas diminuir-se certamente não é a melhor coisa a fazer. Então, agora mesmo, reconheça que você merece pensar sobre si mesmo de uma forma melhor do que já fez até agora. Isso não apenas fará você se sentir mais confiante e merecedor de sucesso, mas provavelmente lhe trará muito mais perto de como você vê o mundo. Mais uma vez, a maioria das pessoas não se valoriza suficientemente. Até que isso mude, elas não devem se surpreender se o mundo fizer a mesma coisa. Mas o propósito deste programa, e desta sessão em particular, é fazer você se destacar entre outras pessoas. Aqui está uma boa maneira de mover-se nesta direção. Nos próximos momentos, vamos observar as suas realizações mais significativas em 3 áreas distintas de sua vida: o seu trabalho e carreira, a sua educação e os relacionamentos com a sua família e amigos. Estas são as coisas que você fez certo, e se você não fez algumas delas tão bem quanto gostaria, estas são as áreas em que você deve se comprometer a fazer melhor. São coisas das quais você deveria se orgulhar. E se você não se orgulhar agora, tem uma grande oportunidade de mudar essa realidade. Lembre-se, focar nas suas realizações, passado, presente e futuro, não significa que você está sendo egoísta ou egocêntrico, e sim reconhecer a sua contribuição e habilidade. E ao fazer isso, você irá imediatamente se destacar na multidão. A primeira categoria é o seu trabalho e a sua carreira. Pode ser que você esteja fazendo exatamente o que sempre quis fazer, ou você pode estar num emprego ou indústria em que você nunca sonhou estar. Você pode estar feliz com o que está fazendo ou pode estar decepcionado. Mas, por enquanto, vamos deixar isso de lado. Sem abordar quaisquer das complexidades de onde você trabalha ou por que você trabalha lá, tente identificar a melhor realização de sua carreira. Pode ser algo que você fez pelo seu empregador, ou algo que você fez por si mesmo, ou algo que você fez para ajudar um de seus colegas de trabalho. Para entender isso, imagine por um instante que você é Bill Gates, uma das pessoas mais ricas do mundo. Dê uma caminhada pela sua mansão de quase 4.500 metros quadrados perto de Seattle e pense no que acabamos de discutir. Qual foi a melhor coisa que você fez em seu trabalho e carreira?
Em termos de tomada de decisões nos negócios, certamente um dos seus pontos fortes foi o licenciamento de seu sistema operacional à IBM por um valor irrisório, contanto que você também tivesse o direito de licenciar o sistema a outros fabricantes de computador. A IBM concordou sem nenhum problema, porque, afinal, ninguém queria competir com a empresa mais poderosa do mundo, certo? Apenas com aquela decisão, o seu sistema e a sua empresa tomaram o domínio em todo o mundo. E você, Bill Gates, estava caminhando em sua conquista de um patrimônio líquido de mais de 60 bilhões de dólares. Ou talvez você gostasse de considerar a maior realização de sua carreira de outro ângulo. Ao invés de enfocar na decisão que o ajudou a ganhar muito dinheiro, talvez você gostasse de considerar a sua decisão de doar grande parte dele. Afinal, nenhuma pessoa na história se tornou um filantropo na mesma escala que Bill Gates. Nações na África e Ásia estão recebendo bilhões de dólares em apoio médico e educacional. Talvez isso não seja tão divulgado quanto a sua mansão no Lago Washington, com as suas obras de arte digitalizadas, mas certamente é algo digno de orgulho. Aqui está o ponto. Determinar a maior realização de sua carreira é uma decisão um tanto pessoal. Pode ser algo evidente ou algo bastante sutil, mas deveria deixá-lo orgulhoso só de pensar nisso. Então, pense por um momento e depois faça a sua escolha. A nossa próxima categoria de realização está relacionada à sua educação. E a sua definição de educação aqui deve ser bastante ampla. Você tirou as maiores notas durante a sua vida escolar? Se afirmativo, isso é bom e certamente algo digno de orgulho. Mas, sem querer desmerecer a sua conquista no hall de honra, isso não fará com que você se destaque na multidão. Como lhe dirá qualquer funcionário do departamento de admissões das grandes universidades, ele poderia preencher qualquer vaga em todos os cursos com estudantes que tiveram uma média de 40% no ensino médio. Da mesma forma, cada candidato aos melhores programas de MBA pode estar na lista de honra ou na relação dos melhores alunos do reitor. Então, ao invés de se apoiar nos meios objetivos e padronizados de medir o sucesso educacional, pense sobre o que você sabe que talvez ninguém mais saiba. O que você realmente aprendeu a fazer, seja escrever, ou pintura, ou costura, ou trabalhar em seu carro. Como foi que você desenvolveu esta habilidade? Você aprendeu com outra pessoa, ou você leu sobre isso, ou é algo que você aprendeu sozinho? É algo que você aprendeu facilmente, ou foi através de muito trabalho e estudo? Nesse contexto, uma realização educacional significa qualquer coisa que você tenha aprendido muito bem e que talvez ninguém mais saiba tanto quanto você. O que você aprendeu que te deixa bastante orgulhoso? Pense sobre isso agora. Agora vamos analisar uma área de sua vida que você provavelmente considere como a mais importante de todas. Curiosamente, também é aquela que tende a ser omitida na luta pela conquista de nossos objetivos. Se você perguntar às pessoas o que querem fazer com as suas vidas, você terá muitas respostas diferentes. Mas se você perguntar por quê, especialmente se tiverem filhos, quase sempre você terá uma variação da mesma resposta. Não estou fazendo isso apenas para mim. Estou fazendo isso pela minha família. Estou fazendo isso pelas pessoas mais próximas de mim e que dependem de mim. Você pode ouvir as pessoas com 20 e poucos anos fazerem afirmações como essa, e também vai ouvir isso de pessoas com 60 e poucos anos. Dedicamos muita emoção e esforço aos nossos relacionamentos humanos, mas quando precisamos parar e pensar, o que ganhamos com tudo isso? Quando é que nós realmente dedicamos tempo para reconhecer o que conquistamos para as pessoas da nossa vida e juntamente com elas? É isso que eu gostaria que você fizesse agora mesmo. Qual foi a sua maior realização nos relacionamentos com outras pessoas, seja família ou amigos próximos? Quando houve um momento em que, ao olhar para trás, você pudesse dizer, será que realmente valeu a pena? Pode ser um casamento, ou uma graduação, ou algo menos público.
Mas deve ser uma ocasião que faça com que se sinta bem consigo mesmo e com aquilo que você conquistou num relacionamento humano. Agora, enquanto analisa suas realizações no seu trabalho, em sua educação e em seus relacionamentos com outros, você encontrará algumas razões genuínas para sentir-se bem consigo mesmo. Não esqueça esse sentimento e não esqueça os momentos da sua história que o conectam com ele. Você pode usar estas memórias como âncoras que evitem que você seja distanciado de um senso de identidade positiva. Esse é o tipo de distanciamento que pode ocorrer facilmente num mundo competitivo e de alta rotatividade. Então, resista a essa tendência. Agindo assim, você dará um grande passo para tornar-se inesquecível para todos que encontrar. Acima de tudo, você se tornará inesquecível para si mesmo. Nós vimos como no mercado de trabalho e negócios, estar bem qualificado não é o suficiente, especialmente se as suas boas qualificações forem iguais a todos os outros. Pelo restante desta sessão, vamos analisar formas para se destacar. Vamos ver como você pode demonstrar o seu valor, como gerente, colega de trabalho e até como amigo. Também vamos ver como ser original para que você seja tão bom ou melhor do que a concorrência, e como você é diferente em algumas formas bastante positivas. Ao conquistar esses dois objetivos, você realmente terá caminhado um bocado para tornar-se inesquecível. A liderança nos negócios está baseada em dois elementos: visão e competência técnica. Os melhores em determinada indústria sempre possuem pelo menos um desses elementos. Às vezes, mas raramente, eles possuem os dois. Simplificando, visão é a habilidade para ver o que os outros não estão enxergando. Foi um executivo da Ford, chamado Lee Iacocca, que percebeu que havia um mercado para carros de corrida e carros de passeio ao mesmo tempo, e inventou o Mustang. Foi Steve Jobs que percebeu que os computadores deveriam ser vendidos em apenas uma caixa, como os televisores, ao invés de peça por peça. O poder da visão é muitas vezes celebrado em livros, filmes e lendas no mundo dos negócios, e é certamente uma qualidade rara. Mas, na verdade, ela é menos rara do que o segundo tipo de qualificação de liderança, que são os aspectos práticos da competência técnica. Sim, Lee Iacocca teve a visão para salvar a Chrysler Corporation de um desastre financeiro, mas ele podia construir um automóvel com as suas próprias mãos? Será que o homem que deu o nome à empresa podia? Em 1911, Walter Chrysler era gerente de fábrica para uma empresa ferroviária e decidiu entrar no ramo automobilístico. O problema é que ele não sabia muito sobre carros, exceto que eles estavam começando a ultrapassar o número de cavalos nas estradas. Para remediar o problema, Walter Chrysler comprou o modelo T Ford, que estava se tornando popular. Para aprender sobre o seu funcionamento, ele o desmontou e o montou novamente. Depois, para ter certeza que havia entendido tudo, ele repetiu o processo. E então, para ter certeza absoluta de que realmente sabia como o carro funcionava, ele o desmontou e montou mais 48 vezes, num total de 50 vezes. Ao concluir o processo, Chrysler não apenas tinha a visão de milhares de carros nas estradas americanas. Ele também tinha as especificações mecânicas dos carros gravadas em sua memória. Talvez você tenha visto o velho musical chamado The Music Man, o músico. É sobre um indivíduo que fala muito rápido em uma pequena cidade com a intenção de melhorar consideravelmente uma banda marchante. O seu segredo, entretanto, é que ele não sabia tocar nenhum instrumento, não sabia conduzir uma banda e não possuía nenhuma habilidade musical. The Music Man é uma comédia, mas não é totalmente realista. Há gerentes na indústria de informática que não sabem formatar um documento. Há muitos executivos da indústria automotiva que não sabem trocar um pneu.
Houve um executivo que nem sabia soletrar a palavra batata. Não é uma boa ideia desconhecer as habilidades técnicas fundamentais de sua indústria. E realmente não é uma boa ideia ser descoberto. Então, vamos ver o que você pode fazer para evitar esse tipo de problema. O primeiro passo é fazer a si mesmo algumas perguntas reveladoras. Se você responder não a algumas destas perguntas, precisa desenvolver-se nesta área imediatamente. E, mesmo que a maioria de suas respostas seja afirmativa, você pode utilizar estas perguntas como balizas. Elas podem sugerir novos passos para desenvolver nestas áreas. Podem chamar a sua atenção para pessoas que você conhece que são muito competentes ou impressionantes. As pessoas com quem você pode aprender e pessoas que você gostaria de conhecer melhor. Em geral, as perguntas que faremos irão ajudá-lo a fazer mais. Então, aqui estão alguns itens para você refletir sobre a competência técnica. As suas ideias e opiniões são aceitas prontamente? Ou as suas sugestões são geralmente desafiadas e rejeitadas, muitas vezes por serem consideradas impraticáveis? A que nível os outros buscam a sua competência? Você geralmente é convocado para tomar decisões envolvendo questões técnicas? Ou as pessoas parecem ter falta de confiança em seu conhecimento técnico? Você se mantém atualizado com os novos desenvolvimentos em seu negócio e indústria? Ou você está propenso a continuar a fazer as coisas como sempre fez? Pense seriamente nessas perguntas e, enquanto isso, aqui estão algumas ações específicas que você pode adotar para aumentar a sua competência técnica e também para assegurar que seja reconhecida. Você precisa ler os jornais comerciais e sites da internet de grande interesse para o seu ramo de negócios. Aprenda os nomes e cargos de executivos das grandes empresas. Prepare-se para discutir novos produtos e serviços de uma perspectiva operacional. Você precisa estar confortável ao usar os termos e jargões da indústria que os especialistas usam para ganhar reconhecimento. E, mais importante, faça o que puder para aprender o lado técnico de seu negócio. Se puder fazer isso, você vai se destacar da grande maioria das pessoas que ocupam posições administrativas atualmente. Realmente vale a pena. Ao se tornar tecnicamente competente, você será considerado como alguém de grande valor. E como a competência técnica está se tornando cada vez mais rara, você também será visto como original, completo e inesquecível. Nos últimos minutos, vimos como você pode se destacar especializando-se nos aspectos específicos de sua indústria. Como um corolário a isso, você também precisa comunicar o seu entendimento às pessoas com quem você trabalha. Todos nós conhecemos pessoas que foram mestres no seu campo de especialidade, mas que ainda tinham de conquistar a competência em compartilhar o seu conhecimento. Uma coisa estranha é que as pessoas que não são grandes comunicadoras muitas vezes não percebem que elas têm um problema nessa área. Um engenheiro pode encher um quadro com diagramas e números e esperar que todos os seus ouvintes saibam exatamente o significado de tudo. De fato, isso pode não significar nada para alguém. Pode até ser totalmente inteligível. Ou pior, ninguém vai admitir isso. Então, agora mesmo, vamos focalizar na avaliação de sua habilidade de comunicação e também no desenvolvimento dessa habilidade. Afinal, ser um pensador original não vale muito se ninguém realmente entende o que você está pensando. Se esse for o caso, você talvez seja inesquecível, mas não pelos motivos que você deseja. Aqui estão algumas perguntas e ideias para te ajudar com isso. Você gosta de estar na companhia de pessoas com quem trabalha? Esta pode ser uma boa forma de saber se elas gostam de estar com você. Perguntaram certa vez ao falecido Marlon Brando se ele se considerava o melhor ator de Hollywood. Essa era uma pergunta traiçoeira, mas Brando conseguiu respondê-la de forma criativa. Ele disse: "Não importa se sou o melhor ator. Eu sou o ator melhor posicionado. As pessoas me conhecem e elas gostam da minha companhia.
Eu torno a vida interessante para as pessoas ao meu redor. É divertido para mim e divertido para elas. Eu não sou sempre um cara legal, mas nunca sou o mesmo cara duas vezes. É por isso que os estúdios me querem nos filmes, e é por isso que o público quer me ver lá. Você é como Brando nesse aspecto? Você se encontra com seus colegas de trabalho mesmo quando não precisa? Se a resposta for afirmativa, você está no caminho certo. Se a resposta for negativa, pergunte-se com quem preferiria estar. Então, pense sobre como você pode tomar uma decisão em sua carreira seguindo esse rumo. Você se comunica com seus colegas de trabalho, mesmo quando não é estritamente necessário, por telefone, e-mail ou pessoalmente? Ou você se sente mais confortável quando está sozinho? Provavelmente nunca houve uma pessoa que foi mais desafiada nessa área do que Howard Hughes. Ele foi, sem nenhuma dúvida, um especialista técnico, e ele certamente era inesquecível. Sabia projetar um avião, pilotá-lo e também sabia dirigir um filme sobre isso. Mas era muito difícil para ele se conectar a um nível pessoal com seus empregados. Uma vez, Hughes entrevistou um candidato para uma vaga de engenharia. Ao final da entrevista, Hughes disse ao candidato que achava que ele não se encaixava como engenheiro, mas que havia outro emprego que talvez o interessasse. O salário era o mesmo que um engenheiro recebia, e esse emprego era de fato muito mais simples. Tudo o que o candidato precisava fazer era sentar-se na suíte de um hotel das 9 da manhã até às 5 da tarde todos os dias. Mas, se o telefone tocasse, ele deveria atendê-lo no primeiro toque. Não precisava fazer mais nada. Nenhuma informação a mais seria dada, e nenhuma pergunta poderia ser feita. Era apenas uma questão de atender ao telefone no primeiro toque. O homem aceitou o emprego e passou 3 semanas no quarto do hotel. O telefone nunca tocou. Ele não aguentou e pediu demissão. Esse pode parecer um exemplo exagerado, mas é essencialmente o que sempre acontece quando você delega uma tarefa sem comunicar o propósito e a razão por trás dela. Esse propósito pode estar bastante claro para você, mas isso é apenas o começo. Você deve esclarecê-lo aos outros. Se não fizer isso, é melhor você ter tanto dinheiro quanto Howard Hughes, porque as suas perspectivas de carreira podem ser bastante limitadas. Mais alguns pontos. Quando tem uma diferença de opinião com alguém, você sente que sempre deve vencer? Se afirmativo, escolha suas palavras cuidadosamente. O modo como você se expressa será lembrado muito tempo depois do que você disse já ter sido esquecido. Se uma pessoa estiver com raiva de outra pessoa, você instintivamente toma partido? Não seja impulsivo em seu julgamento, mesmo que outros sejam. Sempre há 2 lados em qualquer disputa, e também há uma opção sábia, a de não se envolver se não for necessário. Acima de tudo, destacar-se como gerente ou empregado significa que você está pisando em ovos. É muito bom ser sociável, mas não é bom ser sociável e nada mais. É bom circular dentro da cultura organizacional, mas não é bom ficar muito tempo em volta do bebedouro. As pesquisas demonstram que há 3 coisas que passam pela mente de uma pessoa quando encontra outra pessoa pela primeira vez. Primeiro, ela faz uma avaliação da inteligência e educação do novato. Essa pessoa está próxima de mim em termos de conhecimento do mundo ou estamos radicalmente em níveis diferentes? Essa pessoa está significativamente abaixo de mim intelectualmente ou me sinto intimidado por esse completo Einstein? Como uma pessoa de excelência, é melhor não estar em nenhum extremo do espectro. A maioria das pessoas não se sente confortável em torno de gênios e definitivamente não se interessam por pessoas muito intelectuais. Elas também não se interessam por cabeças de vento. Então, haja adequadamente. O segundo julgamento que fazemos sobre novos conhecidos está relacionado com a situação financeira. Essa pessoa é rica ou não? Usa o cartão de crédito para fazer compras no supermercado ou é proprietária da administradora de cartões de crédito?
Novamente, não há muito benefício em nenhum dos extremos. Assim, como com muita inteligência, é difícil nos identificarmos com muita riqueza. E enfrentar uma dificuldade financeira pode ser bem assustador para muitas pessoas. Então, esteja ciente de que questões financeiras estão passando pela mente de novos conhecidos e tente não tornar o dinheiro um ponto de separação. No início, as pessoas fazem um pré-julgamento da inteligência de outra pessoa, ou se ela é rica ou não. Mas a terceira avaliação é definitivamente a mais importante, e é uma qualidade que nós citamos no final da primeira sessão. A terceira coisa que as pessoas pensam é se elas podem ou não fazer amizade com você. Não pensam se você pode ajudá-las a vencer na vida, nem se você pode vencer ou perder no golfe, mas se você pode ser seu amigo. Os seres humanos querem isso mais do que qualquer outra coisa de seu novo conhecido. E Dale Carnegie foi um dos primeiros a deixar isso bem claro. Não é fácil definir exatamente o que irá despertar a amizade na outra pessoa. Mas a habilidade de acender essa chama é o elemento mais importante para se destacar dentre a multidão que passará pelas nossas vidas. Em 4 breves princípios, um deles com apenas uma palavra, Dale Carnegie chegou o mais próximo possível de revelar o segredo da amizade, que é, literalmente, o segredo do sucesso. O nosso assunto nesta sessão é fazer com que você se destaque como original e inspirado, e os pontos que se seguem certamente o ajudarão a fazer isso. Mas eu sugiro que você sempre os mantenha em mente como o fundamento de tudo que você vai ouvir nestas sessões. Lembre-se, a amizade é o que os seres humanos mais querem, e é assim que você deve oferecê-la a eles. Primeiro, interesse-se genuinamente pelos outros. Genuinamente é a palavra-chave. Não finja. Desenvolva isso até que você se interesse genuinamente pelas vidas de outras pessoas. Talvez você seja totalmente fascinante, mas isso não significa que você seja o único que seja totalmente fascinante. Mostre aos outros que você entende isso. Segundo, lembre-se que o nome de uma pessoa é para aquela pessoa a palavra mais importante em qualquer idioma. Concentre-se para que possa lembrar o nome de uma pessoa assim que você a encontrar. Use o nome das pessoas na conversa para que você não se esqueça. Terceiro, seja um bom ouvinte. Encoraje outros a falarem sobre si mesmos. Quando você falar, encontre uma forma de criar uma ponte com os interesses da pessoa. Quarto, faça a outra pessoa sentir-se importante. E faça isso de forma genuína. Lembre-se, a sinceridade é algo importante. Um antigo provérbio diz: a sabedoria é o poder de aprender alguma coisa com qualquer pessoa. Se você deseja ser sábio, se você quer tornar-se inesquecível, se você quer se tornar uma pessoa de excelência, encontre algo importante que você possa aprender com apenas uma pessoa. A pessoa com quem você está falando no momento. O quinto e último ponto é um princípio de apenas uma frase. Sorria. O que poderia ser mais simples? Sorria agora mesmo. É tão simples assim. E enquanto... Seção 3. Honestidade com honra. Bem-vindo à Seção 3 de Torne-se Inesquecível. Seja uma pessoa de excelência. Vivemos em uma sociedade que valoriza muito as habilidades de comunicação. Também nos tornamos sofisticados quanto ao modo de expressar essas habilidades. Nós gostamos de pessoas que possam se expressar bem, mas também percebemos que há mais de uma forma de fazer isso. Na Seção 1, por exemplo, nós vimos como o presidente Kennedy pôde causar uma impressão bastante favorável em seu debate contra Richard Nixon. Mas Ronald Reagan foi igualmente efetivo em seus debates, apesar de ter um estilo completamente diferente. Kennedy e Reagan se expressavam de formas bastante divergentes, mas ambos foram comunicadores de sucesso.
Em vista de tudo isso, é possível tirar uma conclusão geral sobre o que realmente envolve a boa comunicação? Como você irá ver, a resposta é sim e não. Há certos princípios que são a base para todo tipo de comunicação efetiva, mas há um número quase infinito de formas com que esses princípios podem ser aplicados. De fato, há tantas formas de aplicar os princípios quanto pessoas para aplicá-los. Então, ouça atentamente. Até o final desta sessão, você saberá qual estilo de comunicação o tornará inesquecível. A base da comunicação efetiva pode ser expressada em uma palavra: honestidade. Isso significa falar a verdade. Em nossa discussão, vamos presumir que você aceita essa premissa. Não vamos tentar ensiná-lo a fazer nada que seja enganoso. Não vamos falar sobre como cortar caminho para a verdade. Mas vamos mostrar a você que há diversas formas de expressar-se honestamente, que não são apenas para o seu benefício, mas também para o benefício de seus ouvintes. Às vezes, por exemplo, é melhor tomar o caminho mais curto e mais rápido para a verdade. Chicken Little não enrolou. Ele foi direto ao ponto ao dizer: "O céu está caindo." Foi uma emergência verdadeira, ou pelo menos ele sentia que era, e queria transmitir as informações essenciais no menor tempo possível. Mesmo que não seja uma emergência, há pessoas com quem você terá que falar de uma forma bastante direta. É isso que elas querem, e é isso que precisam. A palavra que usaremos para indicar esta forma direta de comunicação é sinceridade. Em termos gerais, a sinceridade é algo que a maioria das pessoas diz apreciar. Apenas os fatos, senhora. É assim que gostamos, ou pelo menos é assim que dizemos. Vamos observar rapidamente um exemplo do valor da comunicação franca e os problemas que podem surgir com a sua ausência. Janice é diretora de marketing na empresa de produtos para casa East Coast. Certa manhã, ela foi convocada inesperadamente para uma reunião com a sua supervisora e o diretor operacional da empresa. O propósito da reunião era discutir as formas de melhorar a comunicação entre os departamentos. Mas, para a surpresa de Janice, parecia que grande parte da discussão já havia ocorrido sem ela e foi informada que várias de suas responsabilidades seriam terceirizadas para uma empresa independente. Janice estava na empresa há 10 anos. Ela sentiu-se desprezada. Ela entendia que, às vezes, reorganizações são necessárias, mas por que ela não havia participado das discussões iniciais? Além disso, por que ela havia sido informada que participaria de uma discussão apenas para descobrir que já havia acontecido? Na verdade, a razão era bastante simples. Os supervisores de Janice sentiam que, se fossem francos com ela sobre o que estava acontecendo, ela ficaria chateada. Talvez estivessem certos, mas ela ficou ainda mais chateada ao ser excluída das deliberações. Na verdade, o que ocorreu aqui foi uma forma de desonestidade. De uma forma mais ampla, foi ausência de excelência. Lembre-se que a excelência é baseada em assumir total responsabilidade pelas suas ideias e ações, e o que aconteceu neste caso foi o contrário de assumir responsabilidade. A empresa estava tentando cascatear a responsabilidade para que ninguém tivesse que assumi-la, nem mesmo os gerentes sêniores da empresa. Ao invés de tentar tornar-se inesquecível, estava tentando tornar-se invisível. Até os executivos sêniores muitas vezes tentam evitar discussões diretas com pessoas que serão afetadas por uma decisão. Ao invés de ir diretamente ao gerente em questão, os executivos podem tentar promover testes com outros na empresa para analisar a reação e obter apoio. Isso, entretanto, apenas aumenta os rumores, acaba com o trabalho em grupo e acaba corroendo a comunicação. Se Janice soubesse que iria enfrentar esse tipo de desonestidade, o que ela poderia ter feito? Qual é o ato de excelência que ela poderia ter aplicado para proteger os seus interesses? Idealmente,
Janice deveria ter desenvolvido um relacionamento de confiança com os seus supervisores, para que não tivessem receio da comunicação franca. É verdade que, se fossem executivos melhores, eles não sentiriam nenhum receio. Mas nem todo mundo é tão competente quanto deveria ser. Em segundo lugar, se Janice suspeitasse de alguma mudança, poderia ter falado francamente, mesmo que os outros não quisessem. Há algo que eu deveria saber? Teria sido uma boa forma de expressar isso. Às vezes, você precisa inserir-se no processo de comunicação. Isso não quer dizer que você está forçando algo ou sendo insubordinado. Você está apenas assegurando que os seus interesses não sejam negligenciados, especialmente por razões insignificantes. Significa literalmente que você está se tornando inesquecível num sentido bastante prático. Mesmo após uma decisão ser imposta a você como gerente, isso não significa necessariamente que você precisa se submeter a ela. Se um gerente sentir que as decisões estão sendo tomadas sobre ele atrás de suas costas, não é errado perguntar: estou fazendo algo que vocês não aprovam e têm receio de me falar? E se houver, eu gostaria de tratar disso imediatamente para que eu possa participar, sem nenhuma restrição, de tudo que estamos fazendo aqui. Falar francamente desta forma proporciona uma abertura para a conversação, ou força uma abertura, se isso for necessário. Com relação à honestidade, há uma coisa da qual precisamos estar cientes. Ser franco quase sempre inclui algum tipo de risco. Se você pretende falar francamente e sentir que não há nenhum risco envolvido, provavelmente você não esteja falando tão francamente. Pense nas fábulas como A Roupa Nova do Imperador, em que um garoto arrisca a sua vida falando a verdade de uma forma bastante direta. Você precisa ter coragem para ser franco. Isso exige classe. Mas quando você sente que a honestidade deve ser comunicada diretamente, então não há nenhuma escolha. O seu status como pessoa de excelência enfrenta os maiores desafios e também as maiores oportunidades quando você enfrenta a necessidade de obter a cooperação de outros. Isso é uma grande verdade quando as suas ideias ou opiniões divergirem. Situações como essas exigem um equilíbrio cuidadoso de habilidades. Podem exigir uma força pessoal apenas para enfrentar a situação. Na superfície, muitas vezes, parece mais fácil fingir que as diferenças não existem do que iniciar ações para encontrar uma solução mutuamente aceitável. A sensibilidade é necessária para descobrir os objetivos verdadeiros de outra pessoa através do questionamento e ouvindo-a atentamente sem nenhum pré-julgamento. Muitos dos princípios sobre os quais Dale Carnegie escreve em Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas se aplicam diretamente à comunicação. Mantenha em mente os seguintes pontos. Para obter o melhor resultado numa discussão, evite-a. Demonstre respeito pela opinião de outro. Nunca diga àquela pessoa que ela está errada. Se você estiver errado, admita rápida e enfaticamente. Comece de uma forma amigável. Faça com que a outra pessoa diga sim imediatamente. Deixe que a outra pessoa fale o quanto quiser. Deixe que a outra pessoa sinta que a ideia é dela. Tente honestamente enxergar as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Respeite as ideias e desejos da outra pessoa. Busque motivos mais nobres. Dramatize as suas ideias. Fale suavemente. Mantenha uma linguagem corporal aberta. Mantenha um contato olhos nos olhos discreto. Sorria adequadamente. Mantenha uma distância física adequada. Esteja atento à sua postura e incline-se um pouco para frente. Não interrompa. E se não puder evitar o confronto, não sinta que precisa obter uma rendição incondicional. Sempre dê à outra pessoa a abertura para um recuo honroso. Essa abordagem inteligente para resolver conflitos não é tão fácil quanto parece.
Às vezes, você pode não sentir-se calmo, racional ou com a mente aberta. O psicólogo William James escreveu: a ação parece seguir o sentimento, mas, na verdade, ação e sentimento andam juntos. E quando você regula a ação, que está sob o controle mais direto da vontade, podemos regular o sentimento indiretamente. Em outras palavras, quando você adota ações de uma pessoa calma e racional, você se torna calmo e racional. Quando você age com a mente aberta, a sua mente realmente se abre. E quase que magicamente, a pessoa com quem você está interagindo imita esses comportamentos e adota os mesmos sentimentos. Até agora, falamos sobre a honestidade como um meio para a comunicação inesquecível. Mas há mais de uma forma de ser honesto e de evitar o confronto ao mesmo tempo. A diplomacia é outra. Vamos observar o significado dessa palavra daqui a pouco. Às vezes, as pessoas que não se expressam muito bem tentarão transformar isso em virtude. Talvez eu não seja muito bom com palavras, elas dirão, mas, pelo menos, você sabe o que quero dizer. Pelo menos, sou honesto. Quais são os fundamentos de uma afirmação como essa? Primeiro, há a implicação de que pessoas que são boas com palavras são inerentemente suspeitas de desonestidade. Essa ideia se encontra até na Bíblia. A serpente no jardim do Éden é descrita como a mais sutil de todas as bestas do campo. Nesse contexto, sutil se refere à eloquência, à facilidade de usar as palavras. E já que a eloquência é provavelmente desonesta, há ainda a implicação de que o contrário de eloquência deve ser a honestidade. Mas essas ideias são muito obstinadas. A honestidade pode ter muitas formas diferentes. Nem todas as pessoas querem que outros falem com elas, aberta e diretamente. Nem todas as pessoas querem falar aberta e diretamente. Comunicadores inesquecíveis são pessoas que sabem o que devem falar, mas também estão cientes das necessidades das pessoas que as ouvem. Mais uma vez, o presidente John Kennedy era mestre deste princípio. Durante o auge da crise dos mísseis cubanos em 1962, Kennedy fez um pronunciamento pela televisão para a nação. Esse foi um tempo em que o mundo esteve muito mais próximo do que nunca de uma total destruição nuclear. Uma catástrofe inimaginável era iminente. O presidente Kennedy precisava transmitir a seriedade daquele momento, mas ele também tinha que evitar o pânico nas ruas. Ele não podia ir para a televisão e apenas dar boas notícias ao país, mas ele também não podia anunciar que o mundo iria explodir. Enfim, o discurso de Kennedy foi uma obra de mestre em termos de comunicação diplomática. Ele disse: o preço da liberdade sempre foi alto, mas os americanos sempre estiveram dispostos a pagar o preço que for. Para alguns ouvintes, talvez para a maioria, isso pode ter soado como mera retórica. De fato, não sabiam sobre o que Kennedy estava falando e, na verdade, não estavam informados para saber. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mas para muitos, o significado de Kennedy estava claro. Os Estados Unidos não iriam desistir. Nós pagaríamos qualquer preço, até a aniquilação nuclear. Kennedy estava falando a verdade, mas de uma forma diplomática. Parafraseando o Novo Testamento, aqueles que têm ouvidos que ouçam. As pessoas que estavam preparadas para processar a mensagem entenderiam, e outras pessoas não saberiam o que haviam perdido. Mesmo que o futuro do mundo não esteja em jogo, a comunicação diplomática pode ser muito importante e muito poderosa. Considere este exemplo. Steve era presidente de uma empresa de porte médio de produtos eletrônicos no norte de Nova Jersey. Ele era o exemplo perfeito de um executivo totalmente despretensioso e realista. O seu escritório era do mesmo tamanho que qualquer outro. Ele almoçava com quem estivesse no restaurante. Ele dirigia um carro popular. Ele usava um relógio comum. Ele era um cara comum. Certa noite,
A esposa de Steve lhe contou sobre uma situação que a deixou muito chateada. Um dos empregados de Steve, um homem chamado Ben, estava dizendo a todos em sua comunidade suburbana que ele, e não Steve, era o presidente da empresa. E como evidência disso, Ben apontou para o fato de que Steve dirigia um pequeno carro de passeio e usava um relógio barato. Em contraste, Ben dirigia uma BMW, classe executiva, e usava um Rolex. Ben era, de fato, um vendedor executivo da empresa de Steve, mas, baseado no seu estilo de vida, fazia questão de mostrar que ele era o chefe. A esposa de Steve concluiu a história pedindo um carro maior e mais novo. Mas, quer ele decidisse comprar um carro novo ou não, Steve sabia que precisava lidar com o comportamento inadequado de Ben. Era uma situação difícil, porque Steve realmente gostava de Ben. A verdade é que Ben tinha um jeito extravagante, mas talvez isso fosse parte de ser um bom vendedor. E Ben era realmente muito bom. Nesse cargo, ele era muito valioso para a empresa. Steve decidiu resolver essa questão forçosa, mas diplomaticamente. Como uma verdadeira pessoa de classe, o seu ego não foi ameaçado pelo que estava acontecendo, mas ele sentia que Ben devia respeitar a verdade. Então, no dia seguinte, Steve pediu que Ben viesse ao seu escritório. Os dois homens sentaram-se numa pequena mesa de conferência. Steve fez algumas perguntas educadas sobre como as coisas estavam indo para Ben. Citou alguns dos novos produtos que estavam sendo desenvolvidos e referiu-se ao bom desempenho da empresa naquele ano. Então ele disse: Ben, tem algo que está me preocupando. Eu soube que você está se apresentando pela cidade como presidente da empresa. É verdade? Fitando Ben nos olhos, Steve viu verdadeiro pavor. Ben sabia que havia sido pego numa situação embaraçosa e pensou que seria despedido. Pela primeira vez, desde que Steve o conhecia, Ben ficou sem palavras. Ele parecia estar se encolhendo em sua cadeira, ficando cada vez menor, e até parecia que fosse sumir completamente. Steve não conseguiu deixar que o silêncio se prolongasse. Então disse: Olhe, Ben, nós sabemos que há certa verdade naquilo que você está dizendo. Afinal, você é um dos nossos melhores vendedores, e se não houvesse vendedores, então não haveria empresa, certo? Ben, ainda parecendo um inseto preso às lanternas dianteiras de um automóvel, conseguiu gaguejar. Está certo, chefe. Ou palavras parecidas. Então, Steve continuou. Mas seria muito melhor se este fato, o fato de que você está carregando a empresa toda nos seus ombros, ficasse apenas entre nós. Você entende o que estou querendo dizer? O que ele quis dizer é evidente. Era que, se Ben não ficasse com a boca fechada, seria despedido. Ben certamente entendeu a mensagem, mas estava nas entrelinhas e não divulgada pela internet. Lidando com Ben diplomaticamente, Steve havia mantido os serviços do melhor vendedor, mas também o colocara na linha novamente. Não foi a reação óbvia para o que Ben havia feito, mas funcionou perfeitamente. Enquanto Ben saía, Steve lhe assegurou que o seu trabalho esforçado era apreciado, que eles deveriam manter o contato e talvez se encontrarem para uma reunião em breve. A verdade é que essa foi uma situação incomum e também extrema. Mas a resposta de Steve é um modelo de como lidar com um problema de comunicação, diplomática e honestamente, e até inesquecivelmente. Vamos observar o que isso envolve passo a passo. Primeiro, é importante estabelecer uma conexão. Conversas francas podem levar a situações de confronto. Esperamos que de uma forma positiva, mas a comunicação diplomática deve ocorrer numa atmosfera de civilidade. Pode haver muito mais acontecendo sob a superfície, como havia entre Steve e Ben, mas isso não precisa aparecer. Isso não significa que você está sendo desonesto, mas apenas que está sendo diplomático. Então, resolva o problema calma e discretamente. Um tom de julgamento ou de acusação não ajuda nem um pouco. Apenas dá às pessoas uma desculpa para armar as suas defesas e responder de uma forma pessoal. Quando você está muito irado,
pode ser tentado a destruir as realizações de outra pessoa e dizer que elas não valem nada. Mas, novamente, isso irá resultar em uma resposta do mesmo tipo. Embora tenha pegado Ben num caso claro de desonestidade e insubordinação, Steve encontrou uma forma de mencionar o bom trabalho que Ben havia realizado, o que era de fato verdade. Deixe que a outra pessoa conte o seu lado da história. O Ben não tinha muito a dizer a esse respeito, mas Steve ofereceu-lhe a oportunidade. Você deve ouvir atentamente o que está sendo falado. Mais uma vez, evite a discussão ou o confronto. Faça sugestões construtivas e, ao fazê-las, certifique-se que elas sejam expressadas de uma forma que não envergonhe ou humilhe as pessoas. Enfatize o problema ao invés de a pessoa. Baseie a discussão na ação incorreta, não nas falhas de caráter da pessoa que a cometeu. Encoraje uma mudança positiva através do questionamento efetivo e do ouvir ativo. Então, você deve prosseguir de uma forma não ameaçadora para medir o progresso e fazer outras correções. Conclua a entrevista reassegurando o valor da pessoa para a organização. Se você agiu como uma verdadeira pessoa de classe, a pessoa sairá da entrevista motivada a seguir as sugestões que foram feitas. Isso não é por causa do medo, mas porque ela vê um futuro positivo com você e com a organização. Aqui está uma última tática a considerar. Algumas pessoas podem achar fácil, outras muito difícil. Não levante a sua voz. Uma vez que o decibel aumente acima de certo nível em um encontro entre duas pessoas, o resultado não é nada positivo. Algumas coisas podem acontecer quando pessoas gritam umas com as outras, mas não serão muito boas. Uma das piores coisas que alguém pode dizer sobre um gerente é que ele ou ela grita. Teddy Roosevelt disse: "Fale suavemente e carregue uma grande bengala. E mesmo que você não tenha uma grande bengala, fale suavemente." Vamos encerrar esta sessão com uma história sobre a disciplina necessária para a comunicação inesquecível e os benefícios advindos dela. Após mais de 35 anos trabalhando como executivo no ramo de seguros em Chicago, Jim estava pronto para se aposentar. Ele e sua esposa Joyce tinham comprado uma casa na Flórida e estavam prontos para enfrentar o seu primeiro inverno no meio oeste, muito animados com a longa viagem. Não tinham nenhuma pressa e poderiam demorar o tempo que quisessem para chegar à sua nova casa. Mas aconteceu que eles demoraram mais do que haviam previsto. Estavam dirigindo pelo norte do Alabama, cerca de 10 horas da manhã, quando ouviram um grande barulho debaixo do carro. Não foi uma explosão, foi mais como um som metálico, e foi seguido por ruídos altos e contínuos. O que quer que fosse, não era bom. Jim imediatamente diminuiu e parou o carro no acostamento. Por sorte, havia uma saída da rodovia alguns metros à frente. Então, pelo menos não ficariam parados no acostamento. Andando o mais devagar possível, Jim começou a subir a rampa de saída. O ruído ainda continuava, mas diminuía de acordo com a velocidade do carro. Jim e Joyce não trocaram nenhuma palavra, apenas olharam um para o outro. Eles haviam passado por muita coisa ao longo dos anos, mas não esperavam que a aposentadoria começasse assim. Enquanto Jim chegava ao topo da rampa, alegrou-se ao ver um posto de serviços à frente. Andando o mais devagar que podia, chegou ao posto e desligou o motor. Foi ali que Jim e Joyce encontraram Norm, um homem que conheceriam muito bem naquele dia. Norm parecia não ter trocado o macacão desde o mandato de Kennedy, mas sabia como cuidar de um carro. Apesar de ser grande, Norm entrou debaixo do chassi com a agilidade de um lagarto. "Olhe só", ele anunciou debaixo do carro. Devia ter a extensão de uma corrente para rodas no meio da rodovia, porque é isso que você tem ao redor de seu eixo. E está bem apertado. E o pior é que fez um buraco na parte de baixo do carro. Jim não gostou do que estava ouvindo. Ele não sabia muito sobre carros, mas sentiu que passaria algumas horas desagradáveis. Enquanto isso, Norm saiu debaixo do carro.
Que bagunça, ele disse. Jim acenou com a cabeça. Bem, o que é necessário para consertá-lo? Norm balançou a cabeça lentamente, como se alguém tivesse pedido para ele soletrar uma palavra extremamente difícil. É difícil dizer no momento? Primeiro, precisamos tirar a corrente do eixo. Eu terei que usar uma lanterna para isso e preciso fazer isso com muito cuidado. Então, poderemos ver os danos causados na parte de baixo de seu carro. Vou precisar fazer um pouco de solda. Não posso te dar todos os detalhes no momento. Eu acho que entendi, Jim disse. Mas quanto você acha que vai custar? Como disse, Norman respondeu, não posso te dar os detalhes agora. Então ele se calou. Ele não precisava dizer, você não tem muita escolha, não é? Porque isso já era evidente. Antes de autorizar que Norm iniciasse o trabalho, Jim pediu para conversar com a sua esposa em particular. Se é isso que significa a aposentadoria, eu prefiro retornar ao trabalho o mais breve possível. Joyce sorriu. Talvez você precise voltar a trabalhar, porque com certeza ficaremos presos aqui. Mas então ela acrescentou, vamos tentar ver o lado engraçado ao invés de uma tragédia. Estamos presos aqui, então vamos aproveitar o tempo. As coisas poderiam ser piores. Mande que ele comece para que saiamos daqui o mais breve possível. Em alguns instantes, Norm havia colocado o carro na área de serviço. Enquanto ele trabalhava, Jim e Joyce exploraram a área em volta do posto de gasolina. Não havia absolutamente nada para fazer. Havia outro posto do outro lado da rodovia e nada mais. Então, começou a chover. Os caminhões passavam correndo pela rodovia, criando jatos de água. Não havia nada a fazer a não ser se abrigar na área de serviço onde Norm estava trabalhando no carro. Enquanto trabalhava, Norm conversava. Ele falou sobre a sua família, os seus cachorros, seus carros, sua casa, seu telhado e o seu subsolo. Mas ele falava mais sobre futebol. Parecia lembrar cada detalhe de cada jogo que ele havia jogado na Southeast Conference. Às vezes, ele se aprofundava tanto no que estava falando que parava de trabalhar para descrever uma corrida ou uma interceptação crucial. Após várias horas, Jim pediu para falar com a Joyce novamente. Sinto que ele está trabalhando muito devagar, disse. Ele está enrolando. Ele não é mecânico. Isso é assalto à mão armada. Joyce ainda estava tentando confortá-lo. Pense nisso como um desafio, ela disse. Algum dia daremos muita risada disso. Já eram quase 5 horas da tarde quando Norm finalmente desligou a sua solda. O trabalho havia demorado o dia inteiro. Bem, esse foi um serviço grande, ele contou a Jim e Joyce. Mas, pelo menos nos deu a chance de nos conhecermos, não é? É, realmente, Jim respondeu, com um sorriso meio forçado. Então, quanto nós devemos? Norm pensou por um momento e depois fez um gesto com a mão. Não se preocupe, ele disse. Não vou te cobrar nada. Mas aquele jogo, em 1974, foi uma batalha terrível. O que Jim e Joyce experimentaram ali foi uma chance verdadeira de fazer amigos e influenciar pessoas, e eles aproveitaram disso ao máximo. Apesar de não ser fácil, conseguiram transformar uma situação potencial de conflito numa oportunidade de comunicação, não apenas no que foi falado, mas no que sentiram. Como resultado, consertar o carro não apenas saiu de graça, foi inesquecível. Tornar isso possível é excelência. Seção 4. Princípio permanente. Nos primeiros anos do século XXI, a imagem pública dos executivos e gerentes mudou radicalmente. 10 anos mais tarde, com o boom do .com, no auge, parecia não haver limite de quanto poderia ser feito ou quanto dinheiro poderia ser ganho, contanto que você tivesse audácia. E muitas pessoas tiveram muita audácia. Agora, aquelas mesmas pessoas estão enfrentando longas sentenças de prisão. As suas fotos estão nas primeiras páginas dos jornais, mas elas estão usando algemas com os seus ternos de marca. O que aconteceu?
Se essas pessoas eram inteligentes o suficiente para administrar grandes empresas, como é que poderiam cometer tantos erros crassos? Mais importante, o que podemos fazer sobre isso? O que você pode fazer sobre isso na sua vida e carreira, começando agora mesmo? A verdade é que a ética envolve muito mais do que complacência com as políticas da empresa e com as leis estatutárias. Essas são prioridades de alta visibilidade. As manchetes aparecem quando os regulamentos formais não são respeitados. E, por esse motivo, a maioria das organizações não tem problemas com essas questões. Ao invés disso, são as